Pessoal, olha só. Olha só. Em relação ao que o professor falou, eu prefiro primeiro conversar com ele, discutir para ver qual foi exatamente o que ele falou, certo? Para a gente ver o que está acontecendo. Porque assim, via de regra, não é uma dilatação, não é uma mudança brusca de temperatura que gera o disparar do congelamento, certo? Do material. Ele falou que é a vibração. É a vibração. Isso está correto. A vibração, beleza. De qualquer maneira, é possível que algumas substâncias químicas, ao sofrerem um choque térmico, sofram uma mudança de estado físico. Dispare uma mudança de estado físico. Isso não é nenhum absurdo, certo? Vou discutir com o professor, acredito que eu e ele estamos falando as mesmas coisas com palavras diferentes. Aquela história do vidro também, né? Que ele comentou, a gente não tinha conversado sobre isso, né? A gente deu essa explicação bem parecida, eu até perguntei, provavelmente tu deu a mesma reportagem que eu li. Como a gente explicou muito parecido na sala de aula, na sala dos professores, eu vi ele comentando, né, sobre isso, e pô, eu falei exatamente a mesma coisa para os alunos. Eu acho que eu e ele lemos a mesma reportagem da Super Interessante há muitos anos atrás, por isso que a fala de repente ficou tão parecida, tá? Voltando a falar rapidamente da sobrefusão. O que é sobrefusão, gente? É quando a substância fica com a temperatura abaixo da temperatura de fusão ou de solidificação e continua no estado líquido. Beleza. Como é que tu pode fazer com que a substância, mesmo abaixo da temperatura de fusão, congele? Dá uma batida nela, tu vai ver a coisa congelando na tua frente. Beleza? Geralmente é um choque mecânico que dispara esse processo de congelamento. Certo? Eu ouvi falar do amido de milho com água. Sim, sim. O amido de milho com água não tem nada demais, né, na verdade, galera. É como se fosse caminhar numa lama. Imagina uma lama bem espessa, quase sólida. Se tu caminhar bem rápido nessa lama, dando pesada bem forte na lama, e ela for espessa o suficiente para não espirrar para os lados, tu pode caminhar em cima da lama sem afundar nela. O amido de milho ele tem essa propriedade de ficar uma lama super grossa, até porque tu pode regular a quantidade de amido que tu vai dissolvendo na água, né? Então tu vai botando maisena, né, na água até ela ficar quase dura, só que ela ainda está líquida. Então se tu bota a mão na água vagarosamente, tu vai penetrar toda a tua mão na maisena. Só que se tu dá um murro na maisena, vai parecer que tu está esmurrando madeira. É mais ou menos a água. A água é assim, né? Se tu bota a mão lentamente na água, tu mergulha a mão na água suavemente. Agora pega a beira da piscina e faz assim, ó. Vai doer a tua mão, mesmo a água sendo líquida, vai dar uma pancada violenta. É aquela história de tu cair de uma grande altura. Se tu cair de uma grande altura na água, tu pode esfarelar os teus ossos, certo? Porque não vai dar tempo de a água abrir para tu cair. E aí a força que ela vai aplicar no teu corpo é grandiosa. É a ideia da maisena. Se tu caminha rapidinho na maisena, na piscina de maisena com água, dá para atravessar a piscina toda, por cima da água, entre aspas, né? E se a água estiver em movimento? Ó, a água estando em movimento, a tensão superficial da água fica reduzida. Fica muito mais fácil de tu afundar. Por isso que nas piscinas olímpicas que tem prova de salto ornamental, o cara salta lá de cima, né, faz 1000 piruetas e cai de ponta cabeça. São uns malucos aqueles caras. As novas piscinas, para os caras não se machucarem quando erram o salto ou para ter um impacto menor na água, já tem um chafariz ali onde o cara vai cair. Aquele chafariz quebra a tensão superficial da água e o mergulhador penetra na água com muito menos resistência. Certo? Então se a água estiver em movimento, a tensão superficial fica reduzida. Então se tu pegar essa piscina de maisena e fazer ela vibrar enquanto o cara caminha, provavelmente ele vai afundar, não vai conseguir caminhar em cima da piscina. Certo? Uma ótima colocação. Agora vai! Agora vai! Universidade Federal do Paraná. Somatório. Quanto tempo eu tenho? Eu preciso. O fenômeno conhecido por El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico e é responsável por grandes alterações climáticas na Terra, como a seca deste ano no Nordeste brasileiro. Considerando os fenômenos técnicos envolvidos, é correto afirmar. 01. Supondo que o aumento de temperatura das águas seja igual a 5 graus Celsius, essa variação de temperatura equivale na escala Kelvin a um aumento de 5 unidades. É verdade, a escala Kelvin varia igual à escala Celsius. Variação, hein? 02. Considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grau Celsius, não vou, a quantidade de calor necessária para aquecer de 5 graus uma massa de 10 na 12 quilogramas é menor que 10 na 12 calorias. Que macete? Qual é a massa que ele quer aquecer?
gramas, eu tenho que multiplicar por 10 na 3 para passar para grama, não é isso? Não é? 1 quilograma não tem 1000 gramas? Então eu tenho que multiplicar por 10 na 3. Quanto é que é o Czinho? 1 caloria por grama grau Celsius. Qual é a temperatura? 5. Isso aí vai dar uma quantidade de calor de 5 vezes 10 na 15 calorias. O que ele disse? É uma quantidade igual a... É menor que 10 na 12. É maior que 10 na 12. Bem maior. Falso. 04. A água do mar, ao elevar a temperatura do ar na sua vizinhança, provoca transferência de calor por convecção na atmosfera. A água do mar, ao elevar a temperatura do ar na sua vizinhança, provoca transferência de calor por convecção. Convecção não é aquela que tem movimento de massa? Né? E nós vimos a brisa, não é? A brisa durante o dia e a brisa durante a noite, não é? Então é isso aí. Tudo a ver com aquilo que a gente estudou. 08. A evaporação causada pelo aquecimento das águas oceânicas ocorre em temperaturas abaixo do ponto de ebulição da água. Claro, se tu vê o oceano fervendo aí, tu dá um toque. Beleza? B. 08. A pessoa acabou de falar que a água ferve naturalmente em alguns lugares, mas não no meio do oceano. Certo? Aliás, se tu for analisar os hotspots que eles chamam, que é o surgimento de um vulcão submarino, em algumas ilhas do Havaí, o cara mergulha e vê a lava no fundo do oceano se formando lava. É muito bonito de ver. Naquele momento, né, a água do oceano, naquele instante, está fervendo naquele local. Mas não a água do oceano todo, né? Logo perto dali está fria a água, certo? Mas naquele ponto, no hotspot, está havendo vaporização. É isso aí. 16 e última. Para o aquecimento das águas oceânicas, a quantidade de calor transferida ao mar é inversamente proporcional à variação de temperatura deste. Peraí, tu joga mais calor, a temperatura aumenta menos? Não, para o aquecimento das águas oceânicas, a quantidade de calor transferida ao mar é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto mais calor transfere, mais a temperatura muda. Né? Não pode ser o contrário. Então ficamos com... Tarefinha mínima para destruir o volume 2. Ó, faz as 119, 118. Mas na próxima aula eu dou início ao volume 3, tá, galera? Muito obrigado, querida. Valeu, galera! É possível uma pessoa pular de 40 metros de altura esse ano e você aprender?